Olá! Os dados sobre suicídio entre policiais acendem um alerta. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, o número de policiais que tiraram a própria vida foi maior do que o de mortes em serviço. Foram 104 suicídios contra 87 policiais mortos em combate. Aqui no estado foram 78 casos de suicídio nos últimos 2 anos, 56 casos na Polícia Militar e 22 na Polícia Civil, revela a pesquisa da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. Bom, e para comentar o assunto, nós recebemos hoje o vereador Reis do PT, a doutora Giselda Guimarães Rubio Castro, que é membro do Núcleo de Orientação Psicológica vinculado à diretoria da Academia de Polícia, doutor Coriolano Nogueira Cobra, e o secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutor Fernando Davi de Melo Gonçalves. Queria começar agradecendo aos nossos convidados de hoje e fazer a mesma pergunta para vocês três. A personificação do policial, ela é constantemente desumanizada? Quer dizer, se criou ao longo do tempo um estereótipo de que o policial não chora, não sente medo. Quais as consequências disso? Quais as doenças psicológicas que isso traz para o policial? Quem gostaria de começar? Posso estar respondendo. Vamos lá. Isso realmente gera uma pressão, né, no âmbito psicológico do policial. Uma pressão social e uma pressão ao mesmo tempo interna, que nós podemos falar de arquétipo do herói. Porém, a Academia de Polícia, ela se preocupa com esse lado. Então, ela quer formar um policial técnico e, ao mesmo tempo, humano. Porque ser policial é uma profissão, uma das mais estressantes do mundo, que lida com o quê? Com a morte, com a tragédia, com a dor. E, mesmo assim, tem o lado humano, a vida pessoal dele, que ele tem que voltar vivo para casa e, de preferência, com a sua sanidade mental. Olha, eu que tenho essa experiência na prática, né, que eu trabalhei na Polícia Militar, agora na Polícia Civil, desde 96 para cá eu estou na Polícia Civil, e a gente sabe que a vida do policial não é fácil, né? Então, o trabalho é estressante, muitas vezes o policial ele pega uma ocorrência, ele fica 12, 24, até 30 horas, né, conduzindo aquela ocorrência até finalizar ela, as diligências. Às vezes não dorme, é um trabalho muito difícil. O rádio, comunicador informando outros delitos que estão acontecendo na cidade, né, próximo dele, então ele está ali muitas vezes centrado em uma ocorrência e ouvindo outras ocorrências. Então essa situação é uma situação de caos, não é uma coisa fácil, é muito estressante, muito estressante. Muitas vezes eu tenho usado a tribuna aqui da Câmara para questionar o Estado, porque buscando uma valorização aos policiais, porque os policiais eles têm que ser valorizados de tal forma a ter dedicação exclusiva ao trabalho policial e não ter que se desdobrar em outras atividades que não seja policial por conta da falta de valorização, né? Então, imagina vocês o dia inteiro com tantos problemas, depois e tem que atender bem a população, tem que estar sorrindo, tem que dar aquele bom atendimento, que o cidadão que paga os impostos, ele cobra o atendimento, ele quer ser tratado muito bem. E o policial ele tem que tratar bem e tem uma carga de problemas e chega em casa muitas vezes, tem dificuldades, né? E tudo isso vai mostrando o que está acontecendo. Essa questão do suicídio é uma epidemia, pelos números que está sendo apresentados, né? E eu achei assim uma coisa que tinha que trazer aqui a Câmara, discutir. Eu acho que nós temos que debater, chamar a população, chamar a sociedade para entender o que é esse fenômeno, né? O que é esse fenômeno, por que a situação da polícia, em que pé chegou para ter tantos policiais vítimas de suicídio e também o ataque, né, a qual eles são vítimas no dia a dia, ataque de roubos, de latrocínio. E muitas vezes a gente observa pelos números, né, a questão da vitimação do policial com referência a homicídio, com referência ao latrocínio, por exemplo, muitas vezes em horário, o policial está muitas vezes fazendo um bico, muitas vezes está trabalhando fora da sua escala lá do dia a dia, né, por conta das dificuldades financeiras que ele tem. Então é uma carga muito forte e o Estado
ele tem que se debruçar em cima disso, ele tem que buscar a solução, reduzir esse problema que nós estamos deparando e que está aumentando. Cada dia que passa, ontem mesmo nós tivemos uma perita criminal que se suicidou em Sorocaba, né? E assim vai, são investigadores, delegados, percebe? Então, é muito bom estar aqui com o doutor Fernando, com a doutora Giselda, com o Felipe, né? Para que a gente possa promover aqui essas conversas, esse diálogo, a fim de que a população possa se apropriar do que está acontecendo com essa questão que é tão grave na Polícia Civil e na Polícia Militar. Queria ouvir então do doutor Fernando também. O que a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo pode dizer é que se sente extremamente orgulhoso de participar de um debate desse nível. Nós precisamos falar sobre suicídio de policiais. E os policiais civis, pela estatística que o Felipe acabou de ler, os policiais civis se suicidam mais do que os policiais militares. Então, nós vemos aqui, pelo relatório da ouvidoria, que 5,8 é a média de suicídios policiais civis. A média da Polícia Civil é de 30,3. A média da Polícia Militar é 21,7. Então isso chegou no nível que o próprio relatório aponta como epidêmico. E a pergunta é por quê? E aqui nós temos pessoas gabaritadas para debater por quê. Eu sou delegado de polícia, comecei minha carreira no 74 DP, Parada de Taipas, e eu percebi de lá já que a primeira questão, o primeiro ponto de interrogação é a relação com a arma de fogo. A relação com a arma de fogo é uma síndrome que você pode se apaixonar pela arma de fogo, você pode de alguma maneira ter síndromes persecutórias porque você está armado. Então você precisa de um acompanhamento diuturno para conseguir de fato saber quando utilizar, como utilizar, se deve ou não estar armado. Então veja, tudo isso depende de um olhar humanitário, de um olhar realmente humanizado para o policial. O policial é um ser humano, o policial erra, o policial ele tem direito a ter um dia ruim. Então nós não podemos cobrar dele também tudo como se ele estivesse num país de primeiro mundo ou mesmo num estado da federação que valoriza o policial. Porque em São Paulo nós temos o segundo pior salário da federação. Não só os delegados de polícia, mas todas as carreiras policiais civis de São Paulo ficam na lanterninha do estado no tocante a salário. Queria ouvir um pouquinho da doutora Giselda, que falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para a gente o que é o núcleo, né, de orientação psicológica aí, que é vinculado à diretoria da Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra. Então, o núcleo de orientação psicológica que está na Academia de Polícia, ele está vinculado ao Serviço Técnico de Apoio. O que o núcleo existe? Ele atualmente conta com 3 profissionais, todas policiais e todas psicólogas. Então nós damos o apoio ao policial, é o cuidar. Então nós somos também professoras, que é um concurso à parte. Então nós entramos em sala de aula ministrando palestras, acompanhando algum tipo de treinamento, como gerenciamento de crise, outros treinamentos mais vivenciais, no apoio e também nas palestras falando da saúde mental, dando aquele start para o policial o quanto que ele precisa olhar para a sua saúde física e mental. Então o núcleo, ele existe há bastante tempo, foi em 1997 que ele foi fundado, ele já mudou de nome, era uma seção, agora virou o NOP, que é o Núcleo de Orientação Psicológica, e tem assim, além de fazer o atendimento, é um atendimento de caráter sigiloso. Então o que acontece? O policial muitas vezes ele não tem conhecimento que tem esse apoio. Embora nós, dentro da Academia de Polícia, nós vamos em sala de aula e contamos isso para o aluno, que ele tem esse apoio. Mas o que acontece? Eles têm vergonha, muitas vezes, de procurar apoio. E aí existe, o que existe também, que nós trabalhamos não tanto quanto deveria, que existe uma portaria, que é de 97 também, quando o policial ele se envolve em alguma ocorrência de grande impacto emocional, ele deve ser encaminhado pelo seu superior hierárquico para ele passar por uma avaliação psicológica. Só que acontece, muitas vezes ele não é encaminhado. Então nós temos o quê? Nós temos a procura espontânea, onde o policial procura de uma maneira, porque ele quer. Então nós temos uma fila de espera e vamos atendendo de acordo com digamos assim, com o que é mais grave.
ultimamente com essa questão do suicídio, como foi bem colocado aqui por todos, então, muita busca, os policiais estão buscando mais. Então, nós vamos atendendo de acordo com a gravidade da situação. Então, o nosso trabalho basicamente é atendimento, nós fazemos também avaliação de porte de arma, porque o policial, quando ele sai, ele se aposenta, ele pode continuar portando uma arma, só que para isso existe uma legislação que ele tem que passar por uma avaliação. Então, nós também, credenciadas pela Polícia Federal, nós aplicamos uma bateria de provas para ver se ele continua apto a ter a arma de fogo, né? Sim, e a doutora falou dessa questão da vergonha, isso vai de encontro com o que eu falei aqui no começo do programa, dessa desumanização que se faz em relação à pessoa do policial, né, doutora, né, vereador, doutor? Os senhores concordam? Eu acho que é importante dizer uma coisa, se o vereador me permitir, só para concluir essa parte da humanização, que existe uma desumanização, e eu posso falar pela entidade de classe como membro de entidade de classe, que é a cultura que está enraizada dentro da instituição. Qual que é a cultura? Se a pessoa procura o apoio da psicóloga ou do grupo psicológico que faz um trabalho hercúleo, verdadeiras heroínas lá estão, ele é tido como 13. A gente fala na polícia do 13. Código 13. E se ele é código 13, ele é imediatamente colocado numa permuta ou numa remoção compulsória. Então, ao invés de procurar o apoio, ao invés de indicar, ser o primeiro a dizer, vá ao núcleo para se tratar, para melhorar a sua rigidez mental, não. Eu espero a oportunidade para, entre aspas, dar o bonde nele. E é essa cultura que nós precisamos mudar. Que acaba encorajando até a procura de ajuda. Isso daí, doutor, acontece inclusive com policiais alcoólatras, né? Muitas vezes a administração não vê a hora de se livrar porque ela precisa de um funcionário. E há uma deficiência enorme na polícia de funcionários, né? Eu já fiz aqui uma fala na tribuna que nós temos 10 mil vagas em aberto. Então, faltam 817 delegados, faltam 2.873 escrivães de polícia, 3.027 investigadores de polícia e assim por diante. Obviamente que se faltam funcionários, os departamentos, as delegacias, aqueles que estão lá estão trabalhando por 2, 3. Nós temos delegados que respondem por 2, 3, 4 municípios, né? E o fato dele responder, isso vai acumulando trabalho e acumulando estresse também. Então, e acaba ele cuidando mais do serviço policial no dia a dia do que da sua família, do lazer, do que a sua qualificação, frequentar cursos, né, que é muito importante para a polícia. A polícia ela tem que estar o tempo todo se qualificando, né, porque vai mudando as coisas. E é importante esse aprendizado do dia a dia. As leis às vezes mudam, são leis novas. Então as pessoas precisam estar se preparando o tempo todo. E aí ele se dedica a 2, 3, 4 delegacias, fica muito difícil, né? O chefe ali, ele precisa apresentar o trabalho, o resultado. E aí ele está com um funcionário que está com problemas, o funcionário chega alcoolizado, muitas vezes o funcionário conforme disse o doutor Fernando, né, ele diz, olha, ele aí virou 13, ele está 13, e aí acaba transferindo ele. Quando eu transfiro ele, eu ganho outro no lugar dele, porque eu faço uma permuta. Aí tudo bem, eu resolvi o meu problema, mas o problema daquele policial, essa questão da humanização, ela está sendo deixada de lado, né? Não, então, desculpa te cortar, mas muito pior, foi agravado, né? Porque imagine como que esse policial sente, muitas vezes eles estão doentes. E muitas vezes vão para longe, né? Sim. Muitas vezes a pessoa está trabalhando lá na região de Taipas, onde o doutor trabalhou, e é transferido lá para Itaquera. Isso mesmo. Percebe? Sim. Além dele estar com todos esses problemas, ele se sente diminuído, né? Ele se sente diminuído e ele vai ter que gastar 2, 3 horas para chegar ali naquele trabalho dele. Que acaba prejudicando a situação. Então, nós temos que entender o seguinte, o policial, ele não é um Robocop, ele é um ser humano. Sim. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso debate. Até já.